Um rapaz de 22 anos morreu depois de receber vários tiros. O crime aconteceu no bairro Santa Rita. O rapaz chegou a ser socorrido pelos familiares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Com a ajuda das testemunhas, a polícia conseguiu localizar o acusado pelos disparos, que teria assumido a autoria do crime e disse que tinha sido agredido pelo rapaz no dia anterior. Ele foi autuado e encaminhado à delegacia. Toda pessoa algum dia já passou por momentos de extrema ansiedade, mas há casos em que esse nervosismo precisa de tratamento. Veja na reportagem de Fabiana Conrado e Bob Alves quais são os sintomas e o que fazer para amenizar tanta ansiedade. Roer as unhas, mãos geladas, mexer os pés e não dormir. Esses são os sintomas iniciais da ansiedade. Quando está ansiosa, a saúde dessa comerciante é a primeira a dar sinais. Ela sente náuseas, não dorme e chega a ganhar peso quando vai passar por situações de avaliação. Em janeiro, Elaine foi ao consulado norte-americano tentar o visto, mas por causa da ansiedade, o resultado não foi positivo. 4 dias antes eu já estava sem dormir. Dormia 2 horas por noite, sabe? Aquela coisa horrível, assim, aquele enjoo, aquela náusea, aquela até falta de apetite mesmo. Não consigo comer direito. E na hora eu fui totalmente travada por causa disso, né? Esperando uma reação deles, e foi totalmente diferente. Então eu não consegui assim me soltar por causa daquela ansiedade, daquele nervosismo. Aí me prejudicou, não consegui o visto, não. Esse tipo de transtorno também afetou a saúde de Estela. Com os livros de direito nas mãos, a advogada conta que não foi nada fácil fazer a prova da OAB. Depois do exame, Estela teve que ser levada para o hospital. E essa não foi a primeira vez em que a ansiedade atrapalhou a rotina da advogada. Quando eu era adolescente, desde os 12 anos, eu treinava taekwondo. Então, participava de campeonatos mineiros, regionais. E quando eu sabia que tinha um campeonato, 3 meses antes eu não conseguia dormir. Tinha de 12 aos 14, 15, 16 anos. Eu não conseguia dormir. Então, eu precisei ir ao médico, eu tomava medicamento, vestibular, foi a mesma história. E até hoje eu tenho esses problemas com insônia devido à ansiedade. Já esse estudante não disfarça o nervosismo. Nas mãos e nos pés, as características da ansiedade. Para Felipe, roer as unhas virou um costume, mas ele encontrou um refúgio, a internet. Para o estudante, o tempo passa um pouco mais rápido quando ele está conectado. Na internet, eu concentro em outras coisas que eu vou fazendo. Eu vou assistir algum filme, alguma série, leio alguma notícia interessante do meu interesse. Eu converso com meus amigos, faço um monte de coisa na internet ao mesmo tempo. Há certos casos de ansiedade em que é indicado o tratamento com medicamentos e até mesmo a terapia. E o que muitas pessoas ainda confundem, mas a ansiedade não pode ser considerado um quadro depressivo. A ansiedade são sintomas excessivos que, por vezes, prejudica vários comportamentos das pessoas. Eu costumo dizer que a ansiedade ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Do ponto positivo é aquela ansiedade, aquela coisa gostosa que te impulsiona a fazer, a espera, né, a expectativa frente a questões ou desejos em relação a alguma coisa que você quer muito. Eu até diria de uma mola propulsora. E a ansiedade, do ponto de vista negativo, é aquela que te impede de ir, que é um medo excessivo, uma angústia excessiva e que te coloca em condições de baixa autoestima, né, e te impede de chegar ao seu foco, ao seu desejo inicial. A ansiedade pode provocar transtornos irreversíveis. Quando analisada e tratada com antecedência, os sintomas podem diminuir. Em alguns casos, é indicado a terapia. Mas, para essa psicóloga, quando o quadro do paciente já é avançado, o tratamento liga a terapia e medicamentos. Tem um tratamento para ansiedade, eu até diria de 3 possibilidades. A psicoterapia, né, que é a proposta do sujeito trabalhar com o psicólogo, com atendimentos psicoterápicos. Tem as questões medicamentosas, que é uma ansiedade a nível extremamente exaltado, onde o psiquiatra pode prescrever a medicação e pode ser associado também o trabalho dos 2 profissionais, a psicoterapia com o psiquiatra. O interessante, eu diria, seria que esse sujeito ele não esperasse por tanto tempo, a ponto de ter que só ir até o profissional
no momento que ele está numa ansiedade excessiva. Para Eliane, Estela e Felipe, até mesmo conversar com a nossa equipe não foi uma tarefa fácil. A mão tá molhada, fica suada, fria, olha. Mas é por causa da entrevista, eu estava ansiosa por causa da entrevista, eu achei que eu estava tranquila, me arrumei, mas aí na hora que vocês chegaram eu começo a ficar ansiosa, com câmera, microfone, não é muito meu ambiente. Você está nervosa com a nossa presença? Tô. A mão tá suando aqui, meio trêmula, tô nervosa. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você uma boa noite e um ótimo final de semana.